Que olha só, sem convocação conjunta desde novembro, o Congresso Nacional acumula mais de 70 vetos do presidente Lula a serem analisados. O André Anelli está de volta aqui no nosso 3 em 1, trazendo mais detalhes para a gente. Anelli, eu quero saber, essas deliberações dependem, é claro, de uma convocação de Davi Alcolumbre, mas ele não se mostra tão disposto assim para convocar uma sessão conjunta entre os parlamentares. Mais uma vez, uma boa tarde, meu amigo. Mais uma vez, boa tarde a você, Cássius, e a todos. É isso mesmo, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, é dele, então, que depende a convocação dessa sessão conjunta entre deputados e senadores para a derrubada ou manutenção dos vetos presidenciais, mas até o momento não existe previsão para que essa sessão conjunta aconteça. A última, como você destacou agora há pouco, ocorreu em novembro do ano passado e de lá para cá já se acumularam, então, 77 vetos presidenciais que precisam ser analisados. 2 deles, inclusive os mais polêmicos, foram vetos integrais, a totalidade do texto que veio do Congresso Nacional. O principal deles, a gente relembra, é o projeto de lei da dosimetria das penas aos participantes dos atos do dia 8 de janeiro de 2023, que provocaram, então, esses atos, as depredações aqui do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula vetou integralmente a dosimetria dessas penas, a diminuição dessas penas aos condenados, inclusive fez isso de forma muito emblemática, justamente no 8 de janeiro de 2026, 3 anos após o ocorrido. Além disso, outro veto integral do presidente Lula foi em relação ao aumento no número de deputados de 513 para 531, 18 novas cadeiras na Câmara, num plenário que já não comporta nem mesmo 2/3 dos atuais congressistas. O presidente Lula vetou integralmente esse texto sob o argumento de responsabilidade fiscal, que representaria mais gastos à população, aos cofres públicos. Além disso, existem alguns vetos parciais. O mais recente deles, em relação aos penduricalhos, que permitem que alguns servidores do Legislativo, também do Tribunal de Contas da União, ultrapassem o teto constitucional da remuneração de R$ 46.300, e ainda vetos como, por exemplo, o de porte de arma para policiais legislativos. Então, são diversos temas, alguns deles já têm consenso, inclusive com a base aliada, como, por exemplo, a manutenção do veto dos penduricalhos para os servidores públicos. Esse veto deve ser mantido, então, na avaliação da base aliada do Partido dos Trabalhadores, a base aliada aqui ao Executivo Federal. Também o mais óbvio de todos, partindo da base aliada, é justamente a manutenção do veto que proíbe, que permite, então, que não haja nenhum tipo de dosimetria, nenhum tipo de ajuste, redução nas penas dos condenados do 8 de janeiro. Então, já existe pacificação, pelo menos do lado do governo, em relação a esses temas. Outros temas ainda dependem de mais negociação e, por conta dessa necessidade de negociação, o presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, não deve convocar uma sessão conjunta para os próximos dias, até porque não tem sido do interesse de Alcolumbre a possibilidade da abertura de uma CPMI, uma comissão parlamentar mista de inquérito, para apurar os escândalos no Banco Master, uma vez que o Fundo de Previdência do Amapá foi um dos investidores nesses fundos de investimento do Banco Master, foi então um dos prejudicados, um dos investigados pela Polícia Federal, algo que não interessa jogar luz nesse momento por parte de Davi Alcolumbre, além de questões políticas que podem ainda desgastar alguns membros do Congresso Nacional em relação a essas apurações. Então, por conta do escândalo do Banco Master, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é presidente do Congresso Nacional, não deve também convocar nos próximos dias essa sessão conjunta, porque nessa sessão é que seria lida, então, a abertura, aquele requerimento, melhor dizendo, de abertura de uma CPMI, algo que nesse momento não vem ao encontro dos interesses do Congresso Nacional. Cássius.
Valeu, Anelli. Obrigado pelas informações diretamente de Brasília. Bom, Fábio Perno, eu quero, inclusive, a sua ajuda aqui, porque são tantos vetos que o Congresso precisa analisar. Praticamente não há uma sessão conjunta desde novembro do ano passado, ou seja, pelo menos aí 3 meses sem os parlamentares, sem deputados e senadores discutirem os vetos e, é claro, instalações de comissões dentro, né, do Congresso Nacional. Chama atenção algumas pautas e que são bastante polêmicas. A gente tem agora a questão do reajuste dos servidores do Legislativo. Temos também a questão dos vetos em relação à dosimetria, que o presidente acabou vetando no final do ano passado. Tem sobre aquela proposta do aumento do número de cadeiras, né, da Câmara dos Deputados. Enfim, são muitas propostas que foram aí discutidas, aprovadas, que teve um certo quê de polêmica e que ficou meio que em banho-maria, seu Fábio Perno. Ou seja, quanta coisa ruim o Congresso foi capaz de produzir em 2025, né? Um monte de lixo. Tomara que isso não seja votado nunca mais. Especialmente essa questão do aumento do número de cadeiras aí para deputados, né? De 513 para 531. E que se cumpra a lei. Ou seja, de tempos em tempos, a cada 10 anos, tem que haver uma redistribuição das mesmas 513, dependendo da variação da população de cada estado. Então, se um estado perdeu população, ele vai, obviamente, perder cadeiras. Se o outro ficou mais populoso, ele vai ganhar cadeiras. Santa Catarina, por exemplo, nesse cálculo aí, eu daria 4 novos assentos. Acho que o Maranhão perderia, o Pará ganharia, o Rio de Janeiro ficaria com menos. E esse tem que ser o jogo, mas não. O que o parlamentar quer? No meu estado ninguém corta, ninguém mexe. Então, para não mexer no meu e aumentar no seu, ou seja, cumprir essa parte da lei que é aumentar no seu, a gente aumenta o global. Foi isso aí que eles fizeram. É mais uma pouca vergonha desse Congresso que é muito ruim. Eu sempre repito, o pior e o mais fundamentalista da história. Isso significa mais gasto público. Eles falam em cortar gastos, mas eles estão inchando o Estado e a máquina pública a cada canetada. Ô Zé Maria Trindade, eu quero te ouvir também, porque como o André Anelli nos trouxe, para que tenhamos, né, uma sessão conjunta entre os parlamentares, precisa da liberação, precisa marcar uma data, e isso só pode ser feito pelo presidente do Senado e do Congresso, chamado Davi Alcolumbre. E pelo que você tem conversado e visto aí em Brasília, a gente não vê nenhuma disposição, pelo menos pressa dele nesse sentido. É o poder do presidente do Congresso, né, que é o presidente do Senado, de pauta. Ele que convoca, ele que abre a pauta. No caso da CPI, ele já tem mensagens aí, já conversou com alguns senadores que não está muito interessado em investigar esse caso através de uma CPI. E seria a CPI mista de deputados e senadores a mais fácil. Só a leitura na abertura da sessão do Congresso Nacional. É possível que isso fique mesmo para depois. Já houve um momento em que o estoque de vetos presidenciais era muito grande, ninguém votava. A derrubada de um veto não é fácil, não. É preciso de maioria absoluta dos votos na Câmara e depois no Senado, né, na mesma sessão, para derrubar um veto. E houve um entendimento de que os vetos eles travam a pauta, mas pauta do Congresso Nacional, e que por isso é preciso votar o estoque de vetos. Aí eles reúnem e votam vários. E ali tem um entendimento muito grande. Eu ajudo a derrubar o seu, você ajuda a derrubar o meu, né? Daí que quando cai um veto, geralmente cai outros vetos e são os interesses do Congresso Nacional. A emenda à Constituição e os vetos, eles intencionalmente foram feitos com dificuldade, para ser só em caso de quase um consenso no Congresso para aprovar. Mas o que eu vejo de diferente é que o governo não tem maioria, né, no Congresso, nem na Câmara, nem no Senado. E aí torna a vida do presidente muito mais difícil. Mas eu entendo o seguinte, que é a democracia. Se o presidente vetou, ele estava na competência, né, na prerrogativa de vetar o projeto total parte. E o Congresso está na prerrogativa e na responsabilidade de derrubar o veto.
Zé, inclusive a gente vai trazer uma outra polêmica diretamente de Brasília, porque um projeto de lei quer obrigar as emissoras de rádio e TV a divulgarem a agenda semanal de votações da Câmara. Essa proposta determina que as estações e canais veiculem a mensagem institucional com informações sobre datas, horários e temas das sessões de votação. De acordo com o texto que está em análise, as emissoras deverão exibir uma inserção com duração mínima de 15 segundos e máxima de 30 segundos entre as 6 horas da manhã e as 10 horas da noite. E caso a medida seja descumprida, a emissora poderá sofrer sanções que variam de advertência e multa até o registro da infração no processo de renovação da concessão pública. Alan Gani, eu quero te ouvir porque, pelas minhas contas aqui, já temos a Hora do Brasil, já temos TV Câmara, TV Senado, TV Justiça, TV Brasil, temos vários veículos de informação por parte do governo e agora querem um projeto de lei que obrigue as emissoras de rádio e TV, aqui se inclui Jovem Pan, a dar sessão de votações. Não faz sentido. A gente está numa era da multiplataforma, do streaming, né? De um avanço tecnológico. Eu consigo assistir aqui o 3 em 1 na palma da minha mão. Aí agora vem com um retrocesso absurdo, um troço arcaico, jurássico, né? Já não basta a Voz do Brasil, lá você está ouvindo a rádio, está ouvindo uma boa música, de repente vem a Voz do Brasil. Pelo amor de Deus, né? Interrompe. Tem que pegar o nome do gênio aí. O deputado lá do MDB de Roraima. Duda Ramos. Duda Ramos. É isso aí. Então, na hora que você, né, tem eleição aí, você lembre desse nome, porque assim, eu pergunto, não tem mais o que fazer? Não tem um projeto melhor para o Brasil do que Qual que é o ganho disso? Pelo amor de Deus. Ô Piperno, inclusive o próprio Duda Ramos acabou alegando que esse projeto de lei foi feito para diminuir o distanciamento entre os parlamentares e a sociedade. Mas, deputado, com todo respeito, não vai ser 15 segundos ou 30 segundos de inserção nas rádios e na TV que vai melhorar essa relação entre a sociedade e os parlamentares. Se vocês votarem projetos para a saúde, para a economia, para a segurança pública, para a educação, aí sim esse distanciamento vai diminuir. Como é que você enxerga isso, Piperno? Bom, se com mais de 50 milhões de reais por ano para cada um, na forma de emendas, eles não conseguem ficar mais próximos aí da sociedade, não seriam com esses 15 segundos. Então, eu acho o seguinte, esses 15 segundos, 15, 20, 30, sei lá quanto, isso significa um confisco do tempo, um confisco da grade dos veículos de comunicação. Ou seja, o Congresso está tomando, isso é meu agora. Não tem o direito de fazer isso. Esse projeto, ele é espúrio. Talvez o único consolo em relação a essa iniciativa é que, se for para divulgar a agenda semanal, vai ter muito dia e muitas semanas aí que não vai ter programa, porque eles não fazem nada mesmo. Vão ter que refazer a gravação sempre, né? Porque muda a agenda toda hora. Pô, que loucura. Zé Maria Trindade, eu quero te ouvir também sobre esse projeto que está em análise lá na Câmara, obrigando as emissoras de rádio e TV a divulgar essa agenda de votações aí dos parlamentares. Olha, existe uma coisa horrorosa chamada Voz do Brasil, que é o programa de rádio mais antigo do Brasil e que, a duras penas, depois de muito debate, né, nós conseguimos fazer com que ela seja móvel. Antigamente era 7 horas, aquela coisa, em Brasília, 19 horas, né? O único lugar do mundo onde 19. E aí, aquela coisa antiga, aquela coisa quadrada que muita gente confunde aquilo com jornalismo. Aquilo não é jornalismo, é uma peça de publicidade. E não houve extinção da Voz do Brasil, não acabou. E o Congresso já tem um espaço na Voz do Brasil. Essa Hora do Brasil, ela é dividida entre executivo, aí vem uma produção, né, do sistema Radiobras de Comunicação, a Voz do Brasil, aí depois tem a parte do judiciário, que é um tempo também, eu acho que 5 minutos, aí depois tem o legislativo. Então, a Câmara e o Senado já têm esse tempo, inclui isso na Voz do Brasil, está tudo resolvido.